Você já deve ter ouvido falar do caso do tio Paulo, aquele senhor que foi levado para o banco pela sobrinha para sacar um empréstimo, mas com detalhe, ele estava morto. O tio Paulo, o Paulo Roberto Braga, de 68 anos, viveu uma vida comum, muito longe dos holofotes da mídia. Era motorista de ônibus, não tinha filho, nem netos, e morava há 15 anos com uma sobrinha distante, a Érica, que também era responsável pelos cuidados dele. A saúde do Paulo era bem debilitada e ele vivia só com o benefício do governo para idosos com mais de 65 anos e de baixa renda. Mas ele virou nacionalmente conhecido logo depois de morrer. No dia 16 de abril de 2024, as redes sociais foram inundadas com um vídeo da sobrinha do Paulo, a Érica, pedindo para que ele assinasse o tal documento. Eles estavam numa agência bancária em Bangu, no Rio de Janeiro, para retirar um empréstimo pré-aprovado de R$17 mil em nome do Paulo. As funcionárias do banco suspeitaram da situação, porque o tio Paulo estava imóvel, sem reação, com a cabeça pendente. Os bombeiros e a polícia foram acionados e foi constatado que ele estava morto e a Érica foi presa preventivamente. A essa altura, o vídeo já tinha caído na internet e se tornou o assunto mais comentado da semana. O caso, além de fúnebre e macabro, assim como quase tudo que acontece nos dias de hoje, virou um motivo de chacota e uma fonte para a fábrica de memes funcionar a todo vapor. Porque o caso de um senhor que foi exposto depois de morto numa situação constrangedora é levada como uma piada. Se era para ser uma cena perturbadora, por que ela movimenta as redes digitais como entretenimento? Sexta-feira, 26 de abril de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast e aqui com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já conhece, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Eu vou conversar hoje com o jornalista Matheus Pichonelli, que é roteirista do ICL Notícias. Na verdade, ele está sempre presente aqui no ICL, mas talvez a nossa audiência ainda não te conheça, Matheus, mas aqui no Em Detalhes, o nosso público aqui já está tendo a sua presença pela segunda vez. Prazer falar contigo. Prazer falar com você, é sempre legal. Me chamem sempre porque é um programa que eu adoro fazer, eu adoro acompanhar. Então, tamo junto. Maravilha, tamo junto. Vamos começar a nossa história, para quem não acompanhou a nossa abertura, a gente vai falar sobre o caso do tio Paulo, né? Se você não estava fora do planeta Terra, você sabe o que aconteceu e qual história é essa, mas eu recomendo que você ouça a abertura desse episódio para dar uma contextualizada, para entender melhor de onde surgiu essa história. Eu queria ir um pouco além aqui, Matheus, para a gente começar. A gente já conhece o caso, mas eu queria pedir para você explicar quem é o tio Paulo, né? Que a gente sabe também quem é a sobrinha, a Érica. Ela foi presa por levar o tio dela numa agência do banco lá em Bangu, no Rio de Janeiro. Mas quem que foi o tio Paulo do ponto de vista do aspecto humano? E também quero te pedir para falar da Érica também, né? Qual é a história dessa família? Porque quando o caso pipocou nas redes sociais, rolaram milhares de suposições. Então, ela deve ter feito isso porque ela não se dava bem com o tio, ou então ela fez isso porque ela é uma mulher que não tem, né, que é sórdida, foi crueldade, enfim. Tudo isso foi um monte de suposição que foi levantada, mas no fim do dia a imprensa foi atrás dessas histórias e descobriu que é muito diferente, né, do que se imaginava. Então, eu queria te pedir para começar por aí. Vamos lá. O que a imprensa descobriu é aquele trabalho básico de apuração, né? Que a realidade é bem mais cinza do que supõem as redes sociais, né? Eu lembro de ter visto esse meme antes de dormir. E é uma coisa perturbadora, né? O contato nosso com a morte é sempre perturbador. E ainda tinha a imagem borrada, né? Tinha gente falando, gente, eu vi o vídeo com o vídeo real e tal. Enfim, fui dormir. Fiquei um pouco perturbado por isso, mas fui dormir. No dia seguinte, essa coisa tinha tomado uma dimensão que não tem que você conversasse, que as pessoas poderiam estar ou não no Twitter, nas redes sociais, mas as pessoas estavam sabendo o que estava acontecendo.
A primeira hashtag que rolou era Sugar Death, lembra disso? Assim, um trocadilho ali entre... as pessoas intuíram que tinha uma relação ali de uma apropriação financeira no relacionamento entre eles, como se ele fosse um sugar daddy, né? Porque era o que parecia, porque, né, na rede social tudo que parece é. Não só na rede social. Você falou do trabalho da imprensa, ela chega atrasada há quase uma semana, né? Essa história é o quê? Já tem não tem uma semana ainda, mas hoje, na verdade, no domingo a gente viu o Fantástico fazer um trabalho mais longo, né? Contando a história dessa família. E hoje, por exemplo, tinha um destaque no UOL, hoje quinta-feira, né? Desculpa, hoje quarta-feira, quando a gente está gravando, tinha um destaque no UOL para falar quem era ele, o que ele fez, de onde veio, quais eram, né, as condições dele. Então vamos lá, ele tinha 68 anos, então ele não era tão velho assim, né? Ele teria, enfim, algum tempo de projeção de vida, né? O nome dele é Paulo Roberto Braga. Então, ele não é o morto da agência bancária, o morto da tia, o morto da cadeia. Ele tem um nome, a gente sabe agora o sobrenome dele, a idade dele. A gente sabe que ele foi militar, né? Que ele trabalhou como apicultor, que ele fazia muitos bicos, trabalhou com tudo, enfim, tudo que aparecesse, e trabalhou até com mineração. Enfim, ele ficou, até onde se sabe, 20 anos morando com essa sobrinha. Então, essa sobrinha, que é acusada de se aproveitar dele no último minuto de vida dele, ou no primeiro minuto dele pós-vida, até onde se sabe, ela cuidou dele por anos. E ela era a única referência de acolhimento, né? Até porque morava com outros filhos, e ela era responsável por cuidar dele. Então, assim, isso acinzenta muito toda a história, de que ela seria uma aproveitadora e tudo mais, que é uma versão, inclusive, que o delegado já lançou muito rapidamente, né? Então, assim, nessa velocidade do Tribunal das Redes, a imprensa, as instituições, inclusive de justiça, acabam emplacando nessa engrenagem, né? Dessa velocidade. Quando você vai ver a realidade, não é tanto assim. E aí, eu até tinha deixado isso para a gente falar no final, que assim, era a primeira coisa que a gente pensa, no livro do Jorge Amado, a morte do Quincas Berro d'Água, que é a história de um personagem que morre e os amigos são tão bêbados, e ele é um desvalido, ele é um sujeito que, enfim, um sujeito de pouca projeção social, e os amigos também. Eles são tão bêbados que eles não percebem que ele morreu. E aí ele ainda tem o direito à última festa, e aí, enfim, tem um acidente no livro, né, a gente acho que pode dar um spoiler, né, que ele cai do barco, e aí ele morre pela segunda vez. O tio Paulo, ele morre muitas vezes. Ele morre diante das câmeras ali, quando a gente acompanha a história dele, né? Ninguém perguntou nem para ele nem para a tia se as pessoas tinham direito de expor ele daquela forma, né? Acho que a última imagem que a gente quer passar para o mundo é aquela imagem que todo mundo viu, né? Eu pelo menos teria muita vergonha, né? A face da morte não é o terror, é a vergonha. E ele já tinha morrido para o Estado já fazia muito tempo. Ele ficou mais de uma década sem documento. E ele não tinha acesso a uma série de instituições, inclusive bancárias, porque ele não tinha documento, ele perdeu carteira de trabalho, ele tinha perdido o RG, e ele não foi atrás. Porque para ele sobreviver nesse mundo de desmantelamento de relações de trabalho, de relações sociais, de tudo, né, ele já não via a família, tirando essa família que acabou acolhendo ele já não via os irmãos há muito tempo, ele não casou. Ele estava solto no mundo, então ele não precisava de documento. Então, por Estado, ele também já tinha morrido. Então, ele tinha morrido porque a gente considera uma sociedade de prestígio, né? Ele já tinha sido apagado, né? E ele consegue, olha que ironia, ele consegue no ano passado o documento, para ele ter o benefício que é o BPC, né? BPC Loas. Muito provavelmente é esse, né? Pelo menos como foi divulgado, que é o benefício social à pessoa idosa. E assim, é uma ironia, né? Que quando a gente falava tanto, né, da troca de um governo para o outro, esse é um governo que tentava olhar para as classes mais populares e mais vulneráveis, e ele é uma representação desse sujeito que passou a ser olhado novamente. Então ele passa a ter esse direito. E aí a gente entra num outro campo, que aí, enfim, é trabalho da polícia, né, investigação e tudo mais. Se quando ele tem acesso a isso e passa a ser um sujeito com nome para o Estado de direito e com acesso a crédito,
se a relação de interesse acaba mudando, né? Ele passa a ser alguém que possa dar um pouco mais para aquela família, para as pessoas próximas, além de trabalho, né? Então, tudo isso são campos de suposição, as pessoas têm que investigar com o tempo. O que a gente sabe é que a sobrinha dele, a Érica, ela está presa, e, enfim, presa preventivamente, assim, como se ela fosse cometer um outro crime se ela fosse solta, como se ela fosse fugir a qualquer momento, ela tem residência fixa, todo mundo sabe onde ela mora. Sob o aspecto jurídico, talvez não faça o menor sentido essa prisão, mas para o Tribunal das Redes, que acaba pautando o Tribunal Real, talvez faça sentido. Isso é muito importante que você fala, que acaba pautando o Tribunal Real, porque é justamente esse caminho que quem assume a investigação do caso segue, né? É o Tribunal das Redes. E tem um outro aspecto aí que eu acho importante. A gente falou, por exemplo, da situação de vulnerabilidade que vivia essa família. O tio Paulo, ele dormia numa garagem de chão batido. É muito fácil encontrar essa imagem na internet, até pela repercussão do caso. Muita gente falou sobre isso na imprensa, mas um outro aspecto também é de que a Érica, que é a sobrinha, ela tem transtornos psiquiátricos, ela já chegou a ser internada e, segundo o depoimento dela, inclusive lá em Bangu, ela diz, o documento, né, diz isso, de quando ela prestou depoimento para a investigação, que ela estava sob o efeito de medicação, né, de uso controlado, e que ela estava com o emocional abalado, segundo as informações do depoimento dela, né? Então, o que se diz nesse documento é o seguinte, vou abrir aspas aqui: reflexos desestabilizados e sem controle normal de seus sentidos devido aos efeitos da medicação, fecha aspas. E aí a investigação está em curso, a gente não pode condenar a Érica de forma alguma, mas achei importante trazer, nem condenar, nem absolver, mas eu achei importante trazer esse aspecto aqui, Matheus. E me leva a outra discussão que o jornalista Leonardo Sakamoto, lá na coluna dele do UOL, também trouxe, e que a gente vai tratar aqui. Ele fez uma reflexão comparando o caso do Porsche, né, com o do tio Paulo. E qual que é o caso do Porsche, para quem não acompanhou, né? O motorista de um Porsche que matou um motorista de um aplicativo. O Orlando da Silva, foi a vítima. Então, o Fernando Sastre, que estava dirigindo esse Porsche a 150 km por hora, depois de beber com os amigos, ele bateu em outro carro e ele está respondendo em liberdade, esperando pelo fim da investigação, enquanto a Érica, como você falou muito bem, tem residência fixa, não apresentava, até onde a gente tem informação nesse momento, nenhum risco para a investigação de fuga, ela está presa, né? E ela tem esse transtorno importante que eu falei, esse histórico de transtornos mentais também. Já o Fernando, que foi o autor do acidente, ele não fez teste de bafômetro porque os policiais, né, os agentes da PM não fizeram e deixaram ele embora. Então, são dois casos recentes de muita comoção popular. Eu acho que eles são bastante distintos, mas mostra pra gente essa realidade do Brasil de como uma mulher que vive numa situação, numa família vulnerável, com menos risco de atrapalhar a investigação e fugir, tá presa, e o dono de um Porsche, enfim, que é uma pessoa privilegiada, ele está respondendo em liberdade. Então, isso é muito emblemático, né? Então, quando a gente falou desse assunto, foi numa reunião de pauta, né? A gente vai discutir os temas, sobre o que a gente vai descrever e vai abordar e que a gente vai chamar para falar nos programas do ICL, né? No caso ali no BN1. E a gente falou muito... Esse assunto voltou e a gente falou assim, nossa, esse caso tem tantas camadas, né, de Brasil... Que não é só o que a gente viu ali naquele vídeo, né? Se você puxar esse fio, e é o que a imprensa está fazendo tarde, mas está fazendo, tem muito de Brasil ali, tem muita camada de Brasil. Um dos aspectos muito importantes, né? Muito importante é a desigualdade, a questão da desigualdade. É isso, assim, o motorista do Porsche, ele tinha um pai, né? Ele tinha um pai influente, e hoje a gente descobre que esse pai tem boletim de ocorrência contra ele de uma ex-companheira, né? De violência... física, de agressão, de ameaças, né? E ele falava, eu tenho esquema com a polícia, eu conheço gente do PCC, ou seja, eu tenho influência. Você vai tentar me demonstrar, você não vai conseguir.
Ou seja, tem uma barreira ali que aquele rapaz, aquele menino, olha só como é inconsciente, né? Já ia chamar o motorista de menino, assim, como se fosse alguém que não tivesse ali uma capacidade de juízo, né? Dessas duas histórias, o único que matou alguém foi esse cara, né? Porque, né, ela não é uma assassina, a Érica. Ela está sendo tratada como? E ele sai livre dali. E não tem perspectiva de que ele vai responder de alguma maneira com o rigor que a investigação pede, com essa celeridade que teve no outro caso. Então, assim, a justiça é desigual. Isso fica muito evidente quando a gente vê os dois assuntos. Tem outras camadas ali. O tio Paulo, tinha a questão do alcoolismo. Se a gente puxar... Aqui a gente lança ideias, né? Que a gente está fazendo uma espécie de crônica da vida urbana, sem a pretensão de dar fazer um parecer aqui, uma resposta pronta, né? Diferente do que a internet fez, né? Exatamente. Assim, você fala assim, olha, mas isso é um estudo de caso que pode servir como na psicanálise, para sociologia, se a gente lança ideias, né? Inclusive da desumanização. Como é que uma pessoa chega sem conseguir mexer a cabeça, né, que não foi só a tia que estava ali com ele, tinha um público, e as pessoas não perceberam que tinha um morto ali dentro. Assim, que filmou, inclusive, né? E filmando, e assim, eu acho que seu tio não tá bem não, esse cara tá morto, assim, não tem muito sinal vital ali que você poderia ficar em dúvida. Tem uma pessoa com a cabeça pendurada para trás, o Fantástico tem a imagem, uma funcionária, inclusive, fica segurando a cabeça dele enquanto a sobrinha vai ao banheiro. E as pessoas estão ali, sentadas, e, sei lá, vendo o celular. E aí a gente pode pensar em que momento que as pessoas deixaram de ver o que acontece ao lado, né? Com alguém ao lado, né? Isso me lembra muito assim, o começo quando eu me mudo para São Paulo, eu sou do interior, hoje eu moro no interior de novo. Me assustava muito essa coisa de São Paulo, assim, de quando alguém de repente passava mal no metrô, rolavam comigo, não morreu, sabe? Assim, pô, e aí? Eu socorro essa pessoa, eu espero alguém socorrer, eu entro no meu trem porque eu tô atrasado, e a pessoa estava atrasada, ela continuava andando, a pessoa não estava nem vendo o que estava acontecendo ao redor, aquela pessoa não foi vista, não é que ele não era visto pelo Estado, porque ele não tinha os documentos, ele não foi visto numa agência bancária, né? Ao mesmo tempo, ele tem uma dimensão ali, quando ele passa a existir para o Estado, e passa a ser um sujeito digno de uma concessão de crédito, ele conseguiria muito fácil, né? Se o dedinho dele tivesse passado, ele conseguiria até morto. Porque basta ele ter o benefício, basta ele ter um salário mínimo, que você já tem instituição de crédito que vai telefonar, que fica em cima e tudo mais. Isso faz parte também do processo de desumanização, porque você só passa a ser um sujeito de direito quando você passa a ser um sujeito com renda, mesmo que mínima, né? E você vai morder uma parte dessa renda, ia ter um desconto ali do salário mínimo dele de R$400, e assim a roda vai girando, né? Então isso também faz parte do processo de desumanização. A gente vai lembrar, é o texto do Sakamoto, perfeito. É isso. Quando a gente pega quem tem acesso à justiça, nesses casos, também quem tem acesso, imagina, né? Ele tinha um salário mínimo, ele passa a ser um sujeito reconhecido pelo Estado, imagina um dono de um Porsche, né? Então, é bem isso. Assim, essa dimensão da desigualdade, ela atravessa toda a história. Com certeza. Eu queria também, você falou da desumanização, trazer isso aqui para o aspecto cômico que as pessoas deram, né? A gente chega na indústria dos memes nesse ponto, porque pouco tempo depois de viralizar o vídeo, a gente já viu todo tipo de piada na internet. Então, só para citar alguns aqui, eu separei a foto do ex-governador de São Paulo, João Dória, do lado do Fernando Henrique Cardoso, né? É uma foto que as pessoas também acham fácil na internet, mas que o FHC está segurando a biografia do João Dória, e ele está numa expressão ali que ele não está muito confortável, então as pessoas fizeram a releitura como se fosse o tio Paulo ali junto com a sobrinha dele. Tem uma também que foi feita pela oposição política do Joe Biden, né? Então, colocaram o rosto do Biden e também do Donald Trump, cada um, né, colocado numa montagem no lugar do tio Paulo e também da Érica, para reforçar essa imagem de um presidente que está fragilizado. O Fábio Porchat, na televisão, no programa de auditório do Encontro, ele foi até a plateia, ele encenou essa história junto com uma mulher que estava na plateia, fizeram até aqueles bonequinhos que é o Funko Pop, que as pessoas costumam ter em casa para decoração, do tio Paulo junto com a Érica. Então,
é uma história que é bastante horrorosa e que tem tantas camadas, como a gente está conversando aqui, e mesmo assim foi transformada em piada. Então, o que explica isso? Se é que a gente consegue explicar, né? Mas é um escape? Por que as pessoas fazem piada com algo que é, na verdade, e horroriza todo mundo. A morte é algo que passa por todo mundo como um medo, né? Ninguém quer se deparar com a finitude, com a morte. Então, de certa forma, eu acho que me parece um pouco essa válvula de escape, né? Você sabe que de todo o trabalho jornalístico para esclarecer a história, dessa curiosidade quase mórbida que as pessoas têm, o mais importante foi a divulgação de um vídeo em que ele aparece cantando. Porque essa pessoa foi reduzida a um meme e isso faz parte do processo de desumanização. É quando você vai descobrir a história dele, ele estava ali cantando no fim do ano passado, sabe? Foi ontem. E aí você vê aquela figura enrijecida, viva, né? E tendo uma última alegria ali, uma das últimas alegrias, apesar de bem doente, com a condição do alcoolismo. Ele já tinha perdido um baço, ele foi internado, ele ficou muito tempo internado, ele voltava. Obviamente, quando a gente sai de uma internação, o último lugar que a gente quer ir é um banco. Óbvio que tudo isso tem que ser esclarecido, né, investigado. Né? Por que essa pressa para tirar alguém do hospital e ir para o banco? Né? Mas assim, ele gostava do Vasco, ele gostava do Roberto Carlos, ele sentia, tinha uma pulsão de vida ali. Quando ele morre, ele é reduzido a um meme. Ele é o cadáver, ele é o tio morto que, olha só, se aproveitam dele no fim da vida. E numa discussão, a gente tem uma discussão hoje tão importante do direito ao esquecimento. Tanta gente que virou meme e briga na justiça para que aquele vídeo seja removido, para que, olha, tem outras dimensões sociais, humanas, afetivas, que não se reduz a isso que as pessoas se lembram de mim por causa desse meme, né? É uma coisa que a gente não tem ideia como, eu não sei, eu nunca virei meme, né? Mas é uma coisa dolorosa você ser reduzido àquilo. E aí você leva para uma outra dimensão que essa pessoa não tem o direito a requisitar o direito ao esquecimento, porque ele está morto. Então, a gente entra também numa camada de injustiça, por isso que você tem uma investigação ali se esse corpo foi vilipendiado ou não. Ele foi negligenciado ali pelo conjunto social que filmou, gravou e não só percebeu que não percebeu que ele estava morto, como fez piada em cima disso. Mas a piada no velório, ela existe. A piada no enterro, né? Sempre tem alguém ali que... Você pode ter certeza, a pessoa que está fazendo a piada, ela é a mais assustada ali. Ela que ainda não conseguiu olhar para aquele corpo e quando você olha para aquele corpo, você olha para o seu fim natural, né? Então isso abre um campo de filosófico, sabe? Assim, é uma psique que é muito, muito forte, né? E se a gente entrar nesse campo também, a família tem alegado que a Érica, a sobrinha, né? Ela entrou no processo de negação. E aí, spoiler, processo de negação existe. Pode ser que ela não tenha admitido que ele estava morto, assim, tudo pode ser. Porque a cabeça do ser humano é uma coisa ela é acessível, mas ele é um universo à parte, né? E ela tinha todas as questões ali que você citou bem ali, com a questão da saúde mental, inclusive um quadro depressivo grave, né? Dependência de remédios e tudo mais. Daí as pessoas olham isso, que é a cena em si, que é uma cena de terror e você transforma no riso, que é um escape cômico. E aí é um jeito de você não ver, mais ou menos quando você vê um acidente na estrada, você desvia o rosto, é um jeito de não ver também e não reconhecer que aquilo é muito assustador, né? Por isso que quando a pessoa morre, você enfeita aquele corpo, você coloca flores, você perfuma, você coloca a melhor roupa, você tem um tratamento ali sanguíneo, porque aquele corpo assusta. A gente não quer olhar para a morte como ela é, a gente enfeita a morte o tempo todo, até para não falar a palavra morte, né? Quantos sinônimos tem da palavra morte no dicionário. Daí eu lembro de um texto do neurocientista o Álvaro Machado Dias, na Folha, no ano passado, que ele vai investigar a função social do riso, né? Por que as pessoas são engraçadas, então. Eu acho muito interessante que ele cita, até anotei aqui, o Bakhtin, filósofo russo, ele tem uma frase que fala assim, a risada demora o medo e a piedade frente ao objeto. Então isso assim, resume muito a coisa. E nesse mesmo texto, aí a frase dele, ele fala que o cômico, ele acontece em grupo, ele é grupal. E o trágico é individual. Aquela é uma tragédia individual, ele só ganhou um significado coletivo justamente porque as pessoas acharam engraçado ou resolveram traduzir aquilo com um riso, com um meme. E aí o Brasil é uma fábrica de produção industrial de meme, né?
E assim, é curioso como, tradicionalmente no Brasil, os alvos do riso, os personagens cômicos, são personagens de baixa estatura social, que são lançados à sorte, e a gente olha para isso em busca de prazer, sabe? Em busca de um alívio mesmo, né? Mas a curiosidade é que esses personagens nas histórias, eles sobrevivem. Os personagens trágicos não. Eles morrem, obviamente, de forma trágica, né? E dos cômicos a gente sempre lembra, né? E esse personagem que tentaram dar, com toda essa dramaticidade, que tentaram trazer esse alívio cômico, é o único que morre nessa história, né? Sem ter o direito de dizer, olha, se for lembrar de mim, lembra de mim no momento, sei lá, ele gostava de futebol, me lembra do título de 2000 da João Avelange, do Vasco, sabe? Assim, eu quero que é isso que vocês lembram de mim. Tem um livro de um autor mexicano, eu estou tentando lembrar o nome, ele não me veio, chama O Último Leitor, que era um dono de um administrador de uma biblioteca, que ele ficava muito irritado com os clichês da literatura. Então não é só a morte em si, é a forma como a gente vai ser, conduzido para a morte, né? É num quarto abandonado, de garagem, de uma cidade também abandonada. Tudo isso passa pela cabeça de todo mundo que riu disso, né? É o terror, não só da morte, como do abandono e dessa última lembrança que as pessoas vão ter da gente, né? Por favor, lembrem de mim de outras formas, né? Assim, eu não quero ser lembrado por uma morte tão exposta e tão sem direito a dizer, olha, não é assim que eu quero ser lembrado. E que bom que parte do jornalismo resgatou vídeos dele vivo, tocando, dançando, rindo. Dizem que ele era uma figura engraçada com muitos amigos. As pessoas falavam, olha, ele era um... E tem toda a dimensão da precarização de trabalho. Quanto tempo esse cara trabalhou fazendo bico, né? Assim, sim, pulando daqui e dali e tal. Né? Ele era um sujeito precarizado. E que, no entanto, no fim do ano estava tocando violão com o ex-marido, né? Da sobrinha, e rindo. Então, eu acho que se eu fosse ele, era essa imagem que eu queria. Inclusive, eles não se parecem, né? Quando você vê as duas fotos, eles nem se parecem. Ele não parece o tio Paulinho do meme ou que entrou para a história. É curioso isso. Matheus, quero muito agradecer você por trazer essa reflexão aqui. O Matheus Pichonelli é jornalista, ele é nosso roteirista aqui no ICL Notícias. Sempre um prazer te receber e que bom que você também está contribuindo aqui para falar do Paulo, né, em vida. Muito importante também. Eu queria até lembrar aqui, o Pedro Bonenberger, acho que foi o primeiro jornalista a fazer repórter da CBN e foi o primeiro a conversar com a família e querer entender quem era o tio Paulo, né? Trazer os aspectos da personalidade dele e quem foi o tio Paulo em vida. Então, obrigada, Matheus. Obrigado. O tio Paulo é o tio de todos nós, né? Todo mundo tem alguma figura ali que se parece com ele e que tem também as questões, os dilemas, os conflitos e as vulnerabilidades, e ele está por aí, né? Quase uma lembrança de uma presença, né? Então, assim, é por isso que é importante a gente falar sobre isso. Obrigado pelo convite, obrigado por a gente falar sobre isso, né? No meio do noticiário político, de todo mundo ali, todo mundo muito bem vivo, mas muito bem zumbizado também, né? De mortos-vivos, que a gente discute quem está vivo nisso tudo, né? Quem reconhece vida, né? Humanidade, além daquilo do imediatismo. É legal a gente poder falar sobre isso, sobre como a morte, pelo menos desde a pandemia, ela foi tão banalizada, né? O direito ao luto, o direito que a gente atropela isso, assim, a gente está esquecendo esses ritos mesmo, assim, a ponto de ter um morto numa agência e ninguém perceber, né? Então, ou fingir que não estava percebendo, né? Então isso diz tanto sobre a gente quanto qualquer grande decisão tomada em Brasília uma hora dessa. Então, valeu pelo espaço. Essa banalização diz muito sobre a gente. Obrigada, querida. Um beijo, até uma próxima. Até. Gente, estamos chegando aqui no finalzinho, eu só não posso deixar de dar os recados finais aqui, né? A gente está chegando no ICL Tank, que vai ser a última semana, inclusive essa, para se inscrever. Então, a gente está em busca de projetos para causar impacto social positivo, para fazer propostas de investimentos de até R$1,5 milhão, prêmio que vai ser disputado no primeiro reality show da história do ICL. Então, deixo aqui o lembrete para você pode se inscrever até sexta-feira, hoje então, portanto, dia 26 de abril, em ICL Tank, TANK
Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê CL e 6 horas da noite CL Notícias, segunda edição. Até segunda-feira. Olá, sou Vinícius. Meu nome é Patrícia, tenho 47 anos. Sou Sarasari Patachó. Oi pessoal, eu sou o Max. Eu vou explicar para vocês sobre o meu projeto. O nosso negócio é oferecer uma tecnologia que recupera o solo. O marketplace de microcrédito com foco em saúde. Trabalhar com cooperativas e incentivar o trabalho das mulheres, principalmente. Para promover o turismo e a geração de emprego e renda na região.